Eu nunca imaginei que o amor de mãe pudesse doer tanto. Durante anos, costurei sonhos que não eram meus, virando noites na frente da máquina, acreditando que cada ponto de linha era uma forma de dizer: eu te amo. Eu só queria que meus filhos tivessem tudo aquilo que a vida negou para mim. E de alguma forma, acreditei que o sacrifício era o preço da felicidade deles. Mas ninguém te prepara para ver um filho crescer e te esquecer no caminho. O dia em que minha filha me disse que havia se casado sem me convidar, algo dentro de mim se partiu. Não foi só o coração, foi a alma de uma mãe que se doou inteira. Eu fiquei parada, com a agulha na mão, sentindo que o barulho da máquina era o único som que ainda me respondia. Foi nesse silêncio que comecei a entender que amor, quando é de um lado só, vira ferida. Mas antes que você ache que essa é apenas uma história de dor, eu te peço para ficar comigo até o fim, porque o que eu aprendi depois, sobre força, fé e recomeço, pode te ajudar a se levantar. Também, eu sempre acreditei que o amor de mãe fosse uma força indestrutível, que, se a gente desse tudo de si, o mundo retribuiria em carinho, em respeito, em gratidão. Foi por isso que eu trabalhei tanto, 40 anos entre tecidos, linhas e agulhas, virando noites e abrindo mão de mim mesma. Eu achava que quanto mais eu me sacrificasse, mais feliz minha filha seria. E por um tempo acreditei que estava certa. Ela passou na faculdade de Direito, o grande sonho da nossa família. Eu me sentia realizada. O que eu não sabia é que, junto com o diploma, ela aprenderia a me deixar para trás. Eu era supervisora numa fábrica grande, mas nas horas vagas ainda pegava costuras por fora. Enquanto minhas amigas viajavam ou descansavam, eu fazia bainhas, consertava vestidos e economizava cada centavo para pagar o aluguel e as mensalidades da faculdade. Eu via o futuro dela como um vestido branco, lindo, que eu mesma costurava ponto por ponto. Só que a vida tem um jeito cruel de te mostrar que nem todo sacrifício é reconhecido. E é sobre isso que eu quero te contar hoje, sobre o preço da entrega, sobre o amor que cega e sobre o poder de se levantar depois de ser esquecida. Essa história não é só minha, ela é de todas as mulheres que já deram tudo e receberam o silêncio em troca. Se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas, se inscreve aqui no canal. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que, assim como eu e você, já amaram sem medida. E me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo? Quero saber até onde essa história vai chegar. Quando eu era menina, minha mãe dizia que o estudo era uma chave menos, mas que para quem não tinha porta, de nada adiantava. Eu cresci acreditando nisso. Trabalhei desde nova. Aprendi a costurar observando as mãos calejadas dela, que faziam milagre com uma agulha e um pedaço de pano. A vida nunca me deu luxo, mas me deu propósito. E meu propósito foi transformar o suor em oportunidade para os meus filhos. Eu queria que eles tivessem o que eu nunca tive: escolha. Quando Larissa passou na faculdade de Direito, parecia que o céu tinha se aberto para mim. Eu lembro daquele dia como se fosse agora. Ela chegou com o papel da aprovação nas mãos e os olhos brilhando. Eu tremi, senti o peito inflar de orgulho e medo, ao mesmo tempo. Orgulho porque minha menina tinha vencido o impossível. Medo porque eu sabia que, a partir dali, a vida cobraria mais caro. Mas o amor de mãe não pensa em preço. A gente pensa em futuro, e o futuro, para mim, tinha o rosto da minha filha sorrindo. Vestida de beca, para conseguir pagar as mensalidades, precisei virar duas. Trabalhava o dia inteiro na fábrica, menos como supervisora. Era respeitada, mas o salário nunca foi suficiente. À noite, eu voltava para casa, fazia café e sentava na máquina de costura até os dedos doerem. Fazia consertos de roupa, ajustava uniformes, trocava zíper de vizinho. O som da máquina era meu companheiro fiel. Cada ponto que eu dava, eu dizia, baixinho: vai, filha, isso é para você, e mesmo cansada,
eu sentia alegria, porque o amor, quando é puro, faz a dor valer a pena. Caio, meu filho mais novo, sempre estava por perto. O menino de ouro, tinha uns 18 anos naquela época, estudava para o vestibular e dizia que queria ser médico. Era o tipo de filho que te faz lembrar que Deus existe. Enquanto eu costurava, ele vinha, se sentava no chão e dizia: Mãe, descansa um pouco. Eu ria e respondia: Descansar é para quem já chegou lá, meu filho. Ele pegava o tecido, passava a linha, enchia as bobinas para mim. O som da agulha furando o pano se misturava com o som da juventude dele sonhando alto. Os meses foram passando e cada boleto pago era uma vitória. Eu me orgulhava de cada pequeno sacrifício. Me negava roupas novas, não fazia unhas há meses, mas nada disso importava. Eu via minha filha crescer, mudar o jeito de falar, de se vestir, de andar. Ela falava sobre leis, sobre ética, sobre futuro. E eu ouvia tudo como quem escuta uma música em outro idioma, sem entender todas as palavras, mas sentindo que é bonita. Lembro de uma noite em que cheguei da fábrica tão cansada que quase desmaiei. Caio me ajudou a tirar os sapatos e trouxe uma xícara de chá. Eu olhei para ele e disse: Promete para mim, meu filho, que se um dia você chegar longe, nunca vai esquecer de onde veio. Ele respondeu: Eu não preciso prometer, mãe. Eu sou parte do que a senhora é. Essas palavras ficaram em mim como uma oração. Mas Larissa já começava a viver um ritmo que eu não alcançava mais. As ligações ficaram mais curtas, os pedidos de dinheiro mais frequentes. Mãe, aumentaram as taxas. Mãe, preciso de um livro caro. Mãe, o aluguel subiu. Eu fazia contas, tirava de onde não tinha, mas mandava, porque o amor de mãe tem uma lógica que ninguém entende menos a de se esvaziar para ver o outro cheio. Eu achava bonito ver minha filha falando de tribunais, juízes, sentenças. Me imaginava sentada no meio da plateia, assistindo à formatura dela, aplaudindo até as mãos ficarem vermelhas. Caio dizia que seria o primeiro a gritar: É minha irmã! E eu pensava em como a vida, mesmo dura, podia ser boa quando a gente planta com fé. Havia dias em que eu ficava olhando para o nada, pensando no quanto a costura e a maternidade se pareciam. As duas exigem paciência, detalhe, entrega. Às vezes a linha arrebenta, às vezes o pano rasga, mas se você tiver firmeza nas mãos, dá para recomeçar. E eu acreditava que minha filha entenderia isso um dia, que ela olharia para mim e veria mais do que uma costureira, veria a mulher que bordou o caminho que ela estava pisando. Eu não imaginava que, lá na frente, o mesmo amor que me movia se tornaria a dor que me partiria. Mas naquele momento, tudo o que eu queria era vê-la feliz. E foi nessa entrega cega que minha história começou a mudar menos, no exato instante em que um novo nome entrou na vida da minha filha. Eu conheci o Mateus num daqueles domingos em que a solidão parecia fazer mais barulho que a televisão ligada. Larissa veio me visitar depois de meses sem aparecer e trouxe ele junto. Mãe, esse é o Mateus, meu namorado, ela disse, sorrindo com aquele brilho de novidade nos olhos. Eu fiquei feliz, menos de verdade. Ver minha filha apaixonada me dava uma sensação boa, de dever cumprido. Ele era educado, simpático, falava bonito, apertou minha mão com firmeza e me chamou de Dona Zuleika, como se tivesse respeito. Naquele dia, eu preparei um almoço simples, mas cheio de carinho. Arroz, feijão, frango assado e salada com tomate colhido do quintal. Mateus elogiou a comida. Falou que lembrava a pó da mãe dele. E eu pensei que talvez minha filha tivesse encontrado alguém bom. Enquanto eles conversavam, eu observava os dois. Ele tinha um jeito de quem sonha alto, mas os olhos diziam mais do que a boca. Era um olhar que media tudo menos a casa, os móveis, o que faltava.
E eu, que já vivi o bastante para entender o que o silêncio diz, percebi. Ele era ambicioso, não de um jeito ruim, necessariamente, mas de um jeito perigoso para quem ainda não sabe o valor das coisas simples. Nos meses seguintes, o nome dele começou a ocupar espaço em tudo. O Mateus me ajudou nisso, o Mateus disse aquilo, o Mateus acha que eu devia. A cada conversa, eu sentia a distância entre eu e Larissa aumentar, como um pano sendo esticado demais, prestes a rasgar. Eu tentava não me meter. Mãe que fala demais vira inimiga, e mãe que se cala demais vira sombra. Eu escolhi observar, mas observar dói, porque você vê o que ninguém mais vê, o jeito como ela já não me olhava nos olhos, o tom impaciente, a pressa em encerrar a ligação. Certa vez, ela me ligou dizendo que Mateus ia se mudar para o apartamento também, para economizar. Eu gelei. Mas, minha filha, esse aluguel eu pago para você morar, estudar, ter tranquilidade, não para virar casa de casal. Ela suspirou, irritada. Mãe, é temporário. O Mateus quer crescer na vida. Ele está me ajudando muito. A senhora não entende. Eu calei, porque às vezes o silêncio é a única forma de continuar sendo ouvida. Mas dentro de mim, um nó começou a se formar menos, aquele tipo de pressentimento que só mãe sente, quando o amor de um filho começa a se misturar com o interesse de alguém. Caio, sempre atento, foi o primeiro a perceber o que eu tentava negar. Mãe, esse cara não me cheira bem, ele disse um dia. Enquanto me ajudava a dobrar tecidos, ele só fala de dinheiro, de status. A Larissa está diferente. Eu quis defender a irmã dele como toda mãe que quer paz. Ela está amadurecendo, filho. É normal mudar. Ele baixou a cabeça e respondeu. Mas amadurecer não devia significar esquecer quem a gente é. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça por semanas. Aos poucos, a voz de Mateus começou a se sobrepor à minha. Ele opinava sobre tudo, até sobre o que eu fazia com o meu próprio dinheiro. A senhora devia pensar e investir melhor, disse uma vez, com aquele tom de quem se acha sábio. Eu sorri sem graça e respondi: meu investimento está ali, de beca e diploma chegando. Ele riu, mas com desdém. E foi nessa risada que eu entendi que o respeito dele era apenas encenação. Quando Larissa veio passar o Natal comigo, já não era mais a mesma menina. O cabelo alisado, as roupas caras, o perfume diferente e um jeito distante. Me abraçou rápido, sem força, e passou o resto do tempo olhando o celular. Caio tentou puxar assunto, mas ela o ignorou. No fim da noite, eu olhei para ela e disse: Filha, você tá feliz? Ela respondeu sem levantar os olhos. Tô, mãe. Só estou cansada. Mas não era cansaço. Era outra coisa. Era frieza. Depois que ela voltou para a capital, a casa ficou diferente. O silêncio dela me visitava todos os dias. Eu continuava trabalhando, costurando, pagando as contas dela. Mas o amor já não era leve. Era um peso doce, o tipo de peso que a gente carrega sem reclamar, mas que vai entortando a alma com o tempo. Eu dizia para mim mesma que era só uma fase, que tudo passaria, que ela voltaria a ser aquela menina que me abraçava e dizia: Mãe, sem você eu não sou nada. Mas com o passar dos meses, percebi que o Mateus não só estava ao lado dela. Menos ele estava tomando o lugar que antes era meu. E o pior, ela deixava. Ainda assim, eu continuei acreditando. Porque mãe acredita mesmo quando o mundo inteiro diz para desistir. Só que às vezes, acreditar demais é o primeiro passo para se perder. E eu ainda não sabia, mas logo viria o tempo em que eu deixaria de ser mãe, para me tornar apenas lembrança. Existem dores que não gritam. Elas só se instalam, devagar, como um pano úmido, que esfria o peito aos poucos. Foi assim que começou o meu silêncio. Larissa,
antes tão próxima, passou a me tratar como se eu fosse uma lembrança distante, menos alguém que ficou parada no tempo enquanto ela avançava. Eu ligava e ela dizia: Mãe, estou ocupada. Depois eu te ligo. Esse depois nunca chegava. Às vezes, eu ficava olhando para o celular, torcendo para ele tocar, só para ouvir o som da voz dela dizendo: Oi, mãe. Mas o tempo foi me ensinando que o amor também pode ter horários e o dela, para mim, parecia sempre estar fora do expediente. Mesmo assim, eu continuava mandando dinheiro todo mês. Não era só para ajudar. Era como se eu comprasse um pedacinho da presença dela. Eu me enganava dizendo que era obrigação de mãe, mas no fundo era saudade disfarçada de dever. Cada transferência bancária parecia um bilhete silencioso. Filha, não esquece de mim. E mesmo que ela raramente respondesse, eu sentia uma espécie de conforto em continuar fazendo algo por ela, como se aquele gesto me mantivesse viva dentro da vida dela. Enquanto isso, Caio era meu ponto de equilíbrio. Um menino de ouro, de coração limpo, desses que sabem ouvir o silêncio dos outros. Quando eu voltava cansada da fábrica, ele já estava com a mesa posta. Fiz um café? Mãe, senta um pouco. Às vezes ele me contava sobre o cursinho, outras vezes só ficava ali, quieto, me fazendo companhia. Eu olhava para ele e pensava: se o amor tivesse forma, seria o rosto desse menino. Ele era o tipo de filho que me lembrava, todos os dias, que ainda valia a pena acreditar na bondade. Mas havia noites em que o peso da ausência me esmagava. Eu me deitava e ficava imaginando o rosto da Larissa, o som da risada dela quando era criança, o jeito como me abraçava dizendo: Mãe, um dia eu vou te dar muito orgulho. E eu pensava: mas filha, eu já tenho. Só que ela não sabia. Às vezes a vida é cruel porque o amor não morre junto com o afeto. Ele fica latejando no mesmo lugar, esperando ser lembrado. As poucas vezes em que ela aparecia, chegava com pressa, sentava na beirada do sofá, mexendo no celular. Mãe, a senhora precisa mudar esse tapete. Isso não combina mais. Mãe, compra um celular novo. O seu é muito antigo. Eu sorria e dizia: antigo é, mas ainda funciona. Igual a mim. Ela ria sem graça e voltava a digitar mensagens. Eu observava em silêncio, sem coragem de dizer o que doía, que eu sentia falta da filha que me olhava nos olhos e me chamava de minha velhinha linda. Caio percebia tudo, mas respeitava meu jeito. Uma noite, ele me perguntou: Mãe, por que a senhora deixa ela tratar a senhora assim? Eu suspirei e respondi: porque amor não se cobra, filho. Ele se espera. Ele balançou a cabeça, indignado. Mas o amor dela parece de empréstimo. Eu sorri, tentando acalmar o menino. Um dia ela vai entender, Caio. A vida ensina, mesmo quando a gente não quer aprender. Eu me refugiava na costura. Era ali, entre linhas e tecidos, que eu conseguia organizar meus pensamentos. Quando eu passava a mão num pano áspero, lembrava das fases duras da vida. Quando o tecido era leve, pensava nos momentos bons. E quando a linha arrebentava, eu entendia o que Deus tentava me dizer, que até o amor mais forte pode se partir, mas sempre há um jeito de dar um novo nó e continuar. Havia dias em que o vazio dentro de casa era tão grande que até o barulho da máquina parecia triste. Caio estudava até tarde, e eu ficava ali, costurando sozinha, ouvindo o som da agulha furando o pano. Às vezes eu conversava com Deus baixinho: Senhor, só me dá força para não endurecer o coração, porque eu sabia que, se eu deixasse a mágoa criar raiz, ela tomaria o lugar do amor. E eu não queria isso. O tempo foi passando, e as ausências da Larissa se tornaram normais. Eu parei de esperar a ligação. Parei de contar os dias. Comecei a me acostumar com o silêncio. O que é perigoso, porque o silêncio acostuma a gente com o vazio. Eu ainda mandava mensagens curtas, do tipo: tá tudo bem? Ou Deus te abençoe, filha. Às vezes ela respondia com um emoji, e aquilo já bastava para eu dormir tranquila.
É triste dizer, mas chega um ponto em que a gente se contenta com migalhas de atenção, só para não aceitar que perdeu o banquete. Mesmo assim, eu me agarrava à fé. Eu dizia para mim mesma, ela só está ocupada. É a vida adulta chegando, e repetia isso como quem costura o mesmo ponto várias vezes para disfarçar um rasgo. No fundo, eu sentia que algo estava se afastando de mim menos, e não era só a distância física. Era como se minha filha estivesse apagando as lembranças do lugar de onde veio. Mas o que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir. Porque um dia o amor que eu tanto dei seria testado de um jeito que eu nunca imaginei. E foi aí que o meu silêncio virou ferida, menos no exato momento em que a decepção bateu à minha porta. Tem dias em que o mundo desaba em silêncio. Não é com grito, não é com choro. É com uma notícia dita com naturalidade, menos como quem fala do tempo. Foi assim comigo. Eu estava no meu ateliê, costurando uma encomenda simples, quando resolvi ligar para Larissa. O barulho da máquina enchia a casa, mas o coração, esse, já pressentia o que vinha. O telefone tocou algumas vezes até ela atender. Com aquele tom apressado: Oi, mãe, fala rápido que eu estou saindo. Eu sorri, aliviada por ouvir a voz dela, e perguntei, com aquele entusiasmo que só uma mãe sente: filha, e o casamento? Quando vai ser? Quero me preparar, comprar um vestido bonito. Houve um silêncio curto do outro lado, e então ela respondeu: seca, mãe. A gente já casou ontem. Foi algo simples, só com pessoas mais próximas. Por um instante, a agulha parou no meio do tecido. O som da máquina cessou e o silêncio foi tão pesado que até o ar pareceu prender a respiração. Eu fiquei com a mão suspensa, sem coragem de puxar o pano. Pessoas mais próximas, ela disse, a frase ecoava dentro de mim como uma linha arrebentando no ponto. Eu, que paguei o aluguel, o vestido de noiva e o primeiro jantar de namoro, não era uma dessas pessoas. Depois que desliguei, o som da casa virou um vazio. Fiquei ali, parada diante da máquina, olhando para o tecido imóvel. A luz do abajur refletia nas minhas mãos. E eu pensei, como é que o amor que a gente costura com tanto zelo pode rasgar assim, de repente? Caio chegou da rua e me encontrou sentada, com o olhar perdido. Mãe, o que foi? Eu só consegui responder, tua irmã se casou, filho. Ontem. Ele franziu a testa, confuso. E a senhora não foi? Eu balancei a cabeça. Ele se aproximou, com raiva nos olhos. Mas isso é um absurdo. A senhora fez tudo por ela. Respirei fundo e disse, quase num sussurro, a gente faz, filho, porque acredita que o amor vai ser suficiente. Naquela noite, Caio ficou comigo. Ele fez chá, tentou me distrair, mas o gosto amargo da rejeição não sai com açúcar. Fui me deitar e fiquei olhando o teto, lembrando das vezes em que economizei o dinheiro da conta de luz para pagar a mensalidade da faculdade, dos dias em que fui trabalhar gripada para não faltar, das noites viradas costurando para mandar dinheiro para a capital. E me perguntei, onde foi que eu errei? Porque a dor da ingratidão é isso, ela faz a gente duvidar até do próprio amor. No dia seguinte, abri o celular e vi as fotos. Lá estava ela, de branco, linda, ao lado de Mateus e da família dele. Sorrisos, brindes, legendas cheias de palavras bonitas. Dia mais feliz da minha vida, com as pessoas mais especiais. Eu li aquilo tantas vezes que as palavras perderam o sentido. As pessoas mais especiais, e eu não estava entre elas. Foi como ser riscada de uma história que eu mesma ajudei a escrever. Durante dias, evitei falar no assunto. As vizinhas perguntavam, e o casamento, dona Zuleika, já foi? E eu respondia, fingindo normalidade, foi coisa simples, só para a família. Era mentira, claro, mas mentir doía menos do que explicar a verdade. Porque a vergonha da ingratidão não é só por ter sido esquecida menos, é por ter acreditado tanto.
Voltei a trabalhar na fábrica como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. O som da máquina parecia mais alto, mais frio. Cada ponto de linha me lembrava do quanto eu dei e percebi que, durante anos, eu costurei a felicidade dos outros, enquanto a minha vida se desfazia nas bordas. Uma noite, Caio entrou no meu quarto e me encontrou segurando uma foto antiga, menos eu e Larissa, abraçadas. No dia em que ela entrou na faculdade, ele se sentou ao meu lado e disse: Mãe, a senhora não merece isso. Eu sorri triste. A gente não ama para merecer, filho. A gente ama porque é o que sabe fazer. Ele me abraçou forte, e naquele abraço eu encontrei um pedaço do que havia perdido. Passei semanas tentando entender. Me perguntava se o amor dela tinha acabado, ou se só tinha mudado de forma... Mas cheguei à conclusão de que talvez o amor continue existindo, só que aprisionado dentro de um orgulho que não deixa a pessoa voltar atrás. Eu nunca desejei mal à minha filha, nunca, mesmo ferida, eu pedi a Deus que ela fosse feliz, mas lá no fundo, o que eu realmente pedia era que ela se lembrasse de mim. No domingo seguinte, o ateliê estava em silêncio. A luz da tarde entrava pela janela, e o pano branco sobre a mesa parecia me observar. Peguei a linha vermelha e bordei num pedacinho de tecido. O amor é o único fio que não se rompe. Coloquei o pano dobrado ao lado da máquina e percebi. Aquele bordado não era para ela. Era para mim, um lembrete silencioso de que, mesmo rasgada por dentro, eu ainda tinha amor para dar. E foi aí que entendi o que é o verdadeiro cansaço da alma. Aquele que vem quando o coração quer continuar amando, mas já não encontra espaço dentro de tanta decepção. Mas o destino, generoso como só Deus sabe ser, ainda guardava uma virada para mim. Porque, depois da decepção, viria algo ainda mais duro e, paradoxalmente, mais libertador, o coração partido. Nos dias que seguiram, eu aprendi o som que o silêncio faz quando mora dentro da gente. A casa parecia a mesma, mas o ar estava diferente, pesado, parado, sem risada, sem esperança. Eu acordava cedo para trabalhar, arrumava o café, mas o sabor parecia ter ido embora junto com a alegria. Quem já teve o coração partido sabe, o mundo continua, mas a alma para por um tempo. E a minha parou ali, entre o orgulho ferido e a saudade. Caio percebeu antes de eu dizer qualquer coisa. Ele não me cobrava palavras, só presença. Às vezes me encontrava sentada no quintal, com um pano no colo e o olhar perdido. Mãe, a senhora quer que eu fique um pouco aqui? E eu sempre dizia, quero meu filho. E ele ficava quieto, às vezes contando uma piada boba só para me arrancar um sorriso. Deus me deu esse menino como remendo para minha dor. E foi o único ponto que manteve minha alma inteira quando tudo o resto começou a rasgar. Trabalhar, na fábrica, virou uma forma de fugir de mim mesma. O barulho das máquinas, o cheiro de tecido, a correria menos, tudo me distraía. Mas quando eu voltava para casa, o vazio me esperava na porta, fiel como um cachorro antigo. Jantava com Caio, arrumava a cozinha e ia para a máquina de costura, não por necessidade, mas por costume. Costurar sempre foi minha forma de conversar com Deus. Enquanto a agulha ia e vinha, eu pensava, Senhor, será que amar demais é pecado? Certa noite, Caio chegou mais tarde do cursinho. Me viu na máquina e disse, Mãe, a senhora devia descansar. Eu respondi, Não sei mais descansar, filho. Descansar é para quem tem paz. Ele se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse, A senhora ainda vai ter, mãe. Eu prometo. E foi a primeira vez em dias que eu senti vontade de chorar. Não de tristeza, mas de gratidão. Porque, no meio do abandono, eu ainda tinha amor verdadeiro dentro de casa. As vizinhas começaram a notar que eu andava mais calada. Uma delas, a dona Elsa, comentou. Zuleika, a gente te vê sempre firme, mas o olhar não engana. Eu sorri e disse. Firme, a gente fica. Dona Elsa
Porque cair não ajuda. Às vezes, as pessoas acham que a gente é forte, mal sabem que ser forte é só o jeito que a gente encontrou para não desabar. Num sábado, decidi mexer nas caixas antigas. Encontrei fotos da Larissa pequena, com o uniforme da escola, com um cabelo cheio de trancinhas e o sorriso que iluminava qualquer canto. Sentei no chão, olhei para aquelas imagens e senti o coração apertar. Não de raiva, menos de falta. De vontade de voltar no tempo e abraçar aquela menina antes que o mundo a mudasse. Guardei as fotos de volta e prometi para mim mesma que não ia deixar a amargura tomar conta. Eu já tinha visto muita mulher se perder dentro da dor. Eu não queria ser mais uma. Os dias foram passando e eu comecei a encontrar consolo nas pequenas coisas, no cheiro do café de manhã, no riso do Caio contando sobre as aulas, nas flores que insistiam em nascer no meu quintal. Às vezes, o amor de Deus se manifesta nas coisas simples. Menos a gente é que se acostuma a procurar o extraordinário. Eu comecei a entender que talvez a vida estivesse me ensinando algo que eu nunca quis aprender, que o amor verdadeiro não precisa de aplauso. Ainda assim, a ferida estava lá, disfarçada, de calma, mas viva. Cada vez que eu via uma mãe abraçando a filha, meu peito doía um pouco. Eu não invejava, mas lembrava. O amor de mãe é um espelho. Mesmo trincado, ele ainda reflete. E eu me via inteira nas lembranças da Larissa, menos no cheiro do cabelo dela, no som da voz dela dizendo: "Mãe, não dorme não. Fica mais um pouquinho comigo." Às vezes, o passado é tão presente que a gente esquece de viver o agora. Certa noite, depois de rezar, olhei para o teto e falei sozinha: "Filha, onde foi que você se perdeu de mim?" O vento bateu na janela e fez o pano da cortina balançar, como se Deus me dissesse: "Ela ainda vai entender." Foi nesse instante que percebi que perdoar não é esquecer, é decidir não carregar o peso. Eu decidi ali que não ia odiar minha filha, mas amar à distância é o tipo de amor que corta por dentro. E quando eu achei que já tinha sofrido o suficiente, veio o golpe seguinte. Porque às vezes a dor não vem sozinha, menos ela traz companhia. E o que aconteceu depois me mostrou que a ingratidão pode ser só o começo de algo ainda mais cruel, quando eu achei que já tinha aprendido a conviver com a dor. O telefone tocou, era Larissa. A voz dela estava diferente, doce demais, daquelas que a gente reconhece na hora que vem com interesse por trás. "Mãe, o Mateus quer falar com a senhora", disse. Eu senti o estômago revirar. Ele pegou o telefone e começou o discurso, cheio de palavras bonitas e intenções tortas. "Dona Zuleika, a senhora sabe o quanto a gente tem lutado. Agora que a Larissa está formada, a gente quer montar um escritório próprio. Mas para isso, precisamos vender o seu carro. Seria um investimento, entende? Um apoio, como a senhora sempre deu." Por um instante, fiquei muda. A mente voltou no tempo, menos nas madrugadas de costura, nas passagens que eu comprei, nos aluguéis pagos em atraso, nas noites em claro rezando para tudo dar certo. E agora, eles queriam o único bem que me restava. Respirei fundo e, antes de responder, olhei para a imagem de Nossa Senhora na parede e pensei: "Senhora, me dá sabedoria para não perder a calma." Então, falei, firme, mas sem elevar a voz: "O meu carro é o que me leva e me traz o trabalho. E, sinceramente, não foi para financiar sonhos dos outros que eu guardei cada centavo dessa vida." Do outro lado da linha, o silêncio pesou. Larissa tentou intervir. "Mãe, é só um empréstimo. A gente devolve depois." E eu respondi, com um nó na garganta: "Mas segura, filha, quem empresta o que precisa, perde o que tem e o respeito junto. E eu não posso perder mais nada." Ela ficou muda por um momento, depois suspirou, irritada. Sabia que a senhora não ia entender. "O mundo mudou. Mãe, a senhora continua pensando
pequeno. Essas palavras me atravessaram como agulha no dedo. Pensar pequeno, eu, que virei noites, para ela ter o que eu nunca tive. Eu, que troquei o descanso pela esperança. Mas respirei fundo, porque mãe que discute com o filho em meio à raiva acaba se ferindo mais. Talvez eu pense pequeno, filha, mas foi com o meu pequeno que você chegou até aqui. E desliguei o telefone. Senti o corpo inteiro tremer. Não de medo, mas de libertação. Era a primeira vez, em anos, que eu dizia não para minha filha. E esse não doeu mais em mim do que nela, mas veio acompanhado de uma paz que eu não sentia há tempos. Caio, que estava na cozinha, percebeu meu rosto pálido e perguntou: aconteceu alguma coisa? Eu contei. Ele fechou o punho, indignado. Mãe, eles não têm vergonha? Eu apenas sorri e disse: vergonha é sentimento que precisa ser ensinado, meu filho. E eu demorei demais para ensinar o limite. No dia seguinte, o silêncio voltou a me visitar, mas dessa vez não me assustou. Era diferente. Era um silêncio firme, quase bonito, como o de quem aprende a se ouvir depois de anos calada. Comecei a perceber que o amor, quando não tem medida, vira brecha. E eu tinha deixado todas as portas abertas por medo de perder o amor da minha filha. Eu tinha esquecido de cuidar do meu próprio. No trabalho, me senti mais leve. As meninas da fábrica até comentaram: Dona Zuleika, a senhora está diferente. Tá com outro brilho. Eu ri. É o brilho de quem começou a enxergar com os próprios olhos. À noite, sentei na máquina, mas dessa vez não costurei nada. Fiquei olhando para o pano, quieta, e pensei: a vida é assim. A gente passa anos consertando os outros e, no fim, percebe que quem mais precisa de remendo é a gente. Mas o alívio durou pouco. Uns dias depois, recebi uma mensagem estranha no celular. Era um número desconhecido, com tom formal. Senhora Zuleika, precisamos conversar sobre a administração dos seus bens. Somos advogados de Larissa e Mateus. Meu coração acelerou. Mostrei a mensagem para Caio, que leu em voz alta e disse: eles não vão sossegar. Mãe. Eu tentei disfarçar o medo, mas por dentro senti uma pontada de traição que doía mais que qualquer palavra. No domingo, enquanto lavava roupa no quintal, ouvi um carro parar em frente de casa. Era Larissa e Mateus. Ela desceu com óculos escuros e uma expressão que eu não reconhecia mais. Mãe, a gente precisa resolver umas coisas. O advogado vai explicar. Eles entraram como se a casa fosse deles. Eu enxuguei as mãos, respirei fundo e disse: pois entrem, mas deixem o respeito na porta, se ainda lembrarem onde ele ficou. Eles sentaram na sala e começaram a falar de documentos. Assinaturas, procurações, diziam que era para me proteger, mas eu via nos olhos deles o interesse escondido. Enquanto Mateus falava, eu pensava: o amor que nasce da ganância é o mais triste de todos, porque ele finge cuidar enquanto te esvazia. Naquele dia, eu percebi que a ingratidão tinha virado algo maior. Já não era só descuido ou frieza, era intenção. E intenção, quando vem sem amor, é veneno. Saíram de casa irritados, porque eu não assinei nada. Mas antes de ir, Larissa olhou para mim e disse: a senhora vai se arrepender. Eu não respondi. Só olhei nos olhos dela e vi uma estranha no lugar da minha filha. Naquela noite, ajoelhei aos pés da cama e falei com Deus: Senhor, se o amor precisa me ferir para me ensinar, então me ensina. Mas que essa ferida sirva para eu nunca mais me calar. E eu nem imaginava que aquela oração seria atendida mais rápido do que eu pensava, porque o que eles fizeram depois ultrapassou todos os limites e me obrigou a me levantar, não mais como mãe, mas como mulher que aprendeu a se defender. Depois daquele domingo, o ar dentro da minha casa ficou mais pesado. Eu sentia no fundo do peito que aquilo ainda não tinha acabado.
e não demorou para a confirmação chegar. 2 semanas depois, um envelope foi deixado no meu portão. Dentro, havia uma notificação judicial, o nome da minha filha estava lá, ao lado do Mateus. Diziam que eu precisava de auxílio para administrar meus bens e que estavam pedindo tutela sobre as minhas contas. Eu li aquelas palavras com as mãos tremendo, sem acreditar. Meu nome, aquele que eu carreguei, com honestidade por toda uma vida, agora vinha acompanhado de uma mentira. Caio chegou da escola e me encontrou sentada, pálida, com o papel no colo. Mãe, o que é isso? Eu entreguei para ele sem dizer nada. Ele leu rápido e depois socou a mesa. Eles enlouqueceram. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Não, meu filho, eles só acharam que eu continuaria calada. Ele se sentou ao meu lado e disse, com os olhos marejados, Mãe, a senhora não vai deixar isso barato, vai. Eu balancei a cabeça. Não dessa vez. Naquela noite, não dormi. Fiquei andando pela casa, olhando para cada canto, para cada lembrança. Pensei em tudo o que eu tinha dado, em tudo o que eu tinha deixado de viver para ver minha filha crescer. E agora ela queria me tirar até o direito de ser dona de mim. Foi ali que entendi que o amor sem limite se transforma em fraqueza, menos, e que a compaixão, quando não tem discernimento, vira armadilha. No dia seguinte, procurei um advogado. Não conhecia muitos, mas lembrei de um moço chamado Mauro, anos atrás. Ele era só um rapaz que trazia o terno rasgado para eu consertar. Um dia, ficou sem dinheiro e quis me pagar depois. Eu sorri e disse, paga quando puder, filho. Ele nunca esqueceu. Agora, anos depois, era advogado formado, com um pequeno escritório no centro. Entrei lá com o coração apertado, mas com um olhar firme. Dona Zuleika, ele disse, surpreso. Sou eu, Mauro. Senta. O que aconteceu? Eu mostrei os papéis. Ele leu tudo em silêncio e, no fim, levantou os olhos e disse, eles não têm vergonha. Mauro foi um anjo. Explicou cada detalhe. Disse que era absurdo, que eu estava lúcida, que o processo não ia para frente. Mas eu sabia que o problema não era só jurídico, era emocional. Era o tipo de ferida que nenhum tribunal cura. Ele me orientou a trocar as fechaduras, a revisar meus documentos e, principalmente, a não receber mais visitas sozinha. Essas pessoas não querem cuidar da senhora. Querem cuidar do que é da senhora, ele disse. Eu balancei a cabeça, grata, mas com o peito doendo. Voltei para casa e fiz tudo o que ele mandou. Troquei as fechaduras, organizei meus papéis e, pela primeira vez, me senti dona da minha vida de novo. Caio me ajudou em tudo, calado, com uma seriedade que me emocionava. A senhora sempre cuidou de todo mundo. Mãe, agora é minha vez de cuidar da senhora. Essas palavras me deram força para continuar. Uma tarde, Larissa apareceu, bateu na porta como quem ainda tinha direito. Quando abri, ela veio com aquele tom impaciente. Mãe, o que é isso que a senhora fez? Chamou advogado? A senhora está sendo manipulada. Eu olhei bem nos olhos dela e disse, não, filha, eu tô me defendendo, coisa que devia ter aprendido antes de te criar. Ela ficou sem reação. Mateus, atrás dela, tentava manter o controle, mas o olhar entregava raiva. A senhora vai se arrepender disso, ele disse. Eu sorri leve e respondi, talvez, mas pelo menos, dessa vez, eu vou me arrepender por algo que eu decidi sozinha. Eles foram embora, batendo o portão, e eu sentei na varanda, olhando o pôr do sol. Pela primeira vez em muito tempo, não chorei, senti o coração calmo, firme, a dor ainda existia, mas estava domada menos como uma ferida que cicatriza por dentro. Eu percebi que o amor não some quando a gente impõe limites. Ele só muda de forma, deixa de ser servidão e vira respeito. Nos dias seguintes, comecei a cuidar mais de mim. Fiz exame médico, cortei o cabelo, comprei um vestido novo. Simples, mas bonito. No espelho, vi uma mulher que eu quase não reconhecia. Cansada sim,
mas com os olhos cheios de lucidez. A senhora voltou, eu disse para mim mesma. Mas a paz durou pouco. Poucas semanas depois, o advogado Mauro me ligou. Dona Zuleika, eles formalizaram o pedido de interdição. O juiz marcou audiência. Eu respirei fundo, sem me abalar. Tudo bem, Mauro. Vamos lá. Se querem me ver cair, vão ter que assistir eu me levantar. Naquela noite, sentei à beira da cama e orei. Senhor, me dá força para enfrentar a verdade, mesmo que doa. Que minha calma seja minha defesa, e minha fé, meu escudo. E com essa oração nos lábios, eu me preparei para o que viria, porque, no tribunal, eu não seria apenas uma mãe ferida, menos seria uma mulher de pé, pronta para provar que ainda sabia quem era. O dia da audiência chegou como quem traz um peso e uma promessa. Eu acordei cedo, tomei banho demorado, passei perfume e coloquei o meu melhor vestido, menos aquele florido que eu mesma costurei há alguns anos. Olhei no espelho e disse em voz baixa: hoje você não é só mãe, você é a mulher que aprendeu a se levantar. Meus cabelos grisalhos estavam bem penteados, o rosto sereno. Caio apareceu na porta do quarto, já pronto, e sorriu. A senhora está linda, mãe. Eu retribuí o sorriso. Não sei se linda, meu filho, mas estou inteira, e isso já é milagre. O caminho até o fórum parecia mais longo do que era. O carro do advogado Mauro seguia silencioso. Ele me explicou o que poderia acontecer, mas eu quase não ouvi. Estava ocupada conversando com Deus, em pensamento. Senhor, me dá calma, não deixa minha voz tremer. E, se o coração fraquejar, segura ele por mim. Quando chegamos, vi Larissa e Mateus do outro lado do corredor. Ela desviou o olhar. Eu respirei fundo e sentei. A moça que um dia eu embalei no colo agora me olhava como quem vê uma estranha. A audiência começou pontualmente. O juiz, um homem de voz calma, olhou para mim e perguntou se eu entendia o motivo de estar ali. Entendo, sim. Excelência, respondi. Estou aqui porque as pessoas que eu mais amei acreditam que o amor me deixou confusa. Um murmúrio leve percorreu a sala. O advogado de Larissa começou o discurso dele, cheio de frases ensaiadas sobre preocupação com a mãe idosa e bem-estar familiar. Eu escutava em silêncio, sem piscar. Quando chegou minha vez de falar, Mauro me fez sinal com a cabeça. Levantei, senti as pernas firmes, como se carregassem não só o meu corpo, mas a história de todas as mulheres que já se levantaram depois de serem humilhadas. O juiz perguntou: a senhora se considera capaz de administrar sua vida? Sorri leve e respondi: Excelência, eu administrei a vida dos outros por 60 anos. Trabalhei, criei 2 filhos, paguei faculdade, aluguel, comida e sonhos. Se isso não é saber administrar, então não sei o que é. Algumas pessoas sorriram discretamente. O juiz manteve a expressão neutra, mas os olhos diziam respeito. Continuei. Não é fácil estar aqui, diante de uma filha que eu amo, tendo que provar que ainda sei quem sou. Mas a vida me ensinou que amor sem limite vira prisão. E eu cansei de estar presa em laços que só apertam de um lado. Minha voz não tremia. Eu falava com uma calma que só quem já chorou escondido conhece. O advogado de Larissa tentou interromper, mas o juiz o silenciou. Então pedi para falar algo direto para minha filha. Larissa, eu disse, olhando nos olhos dela, um dia você segurou a minha mão e disse que queria ser como eu. E hoje você tenta me calar como se eu fosse um problema. Talvez você tenha esquecido, mas foi no meu colo que você aprendeu o que é coragem. Se um dia a vida te ensinar a olhar para trás, espero que veja mais do que a costureira cansada. Menos veja a mulher que nunca deixou faltar nada para você. Ela abaixou a cabeça. Mateus se remexeu na cadeira, impaciente. O juiz fez uma pausa longa e depois disse: a senhora quer acrescentar algo, dona Zuleika? Eu sorri e respondi: só uma coisa, eu posso ter mãos enrugadas,
mas cada linha nelas é prova do que construí. E quem tem história não precisa de tutela, precisa de respeito. O silêncio tomou conta da sala. O juiz pediu alguns minutos e saiu. Quando voltou, falou com voz firme. O tribunal entende que Dona Zuleika está plenamente capaz de gerir sua vida. O pedido de interdição é improcedente. Por um momento, eu não consegui reagir. Senti o corpo leve, como se um peso tivesse se desfeito dentro de mim. Caio me abraçou e sussurrou no ouvido. Eu disse que a senhora ia vencer, mãe. E eu respondi. Vencer não é humilhar ninguém, filho. É recuperar o que tentaram tirar da gente, a dignidade. Olhei para Larissa. Ela chorava, em silêncio. Eu quis ir até ela, mas percebi que aquele não era um momento de consolo. Era o momento da verdade, e a verdade, às vezes, precisa ficar sozinha para doer o suficiente e curar. Na saída do fórum, o sol estava forte. O vento bagunçava meu cabelo e o coração parecia bater num ritmo novo. O advogado Mauro apertou minha mão e disse: A senhora é um exemplo, Dona Zuleika. Eu sorri. Não, meu filho, eu só cansei de costurar o pano dos outros e resolvi consertar o meu. Quando cheguei em casa, sentei na varanda e olhei para o horizonte. Pela primeira vez em muitos anos, senti paz. Não a paz que vem da vitória, mas a que vem do reconhecimento de quem a gente é. Eu entendi que ser respeitada não é luxo, é necessidade. Mas o destino ainda tinha mais um presente guardado. Porque depois de enfrentar a dor, a humilhação e a solidão, Deus me mostrou que o fim não era castigo. Era só o começo de um novo tipo de amor, o amor por mim mesma. Depois do julgamento, algo dentro de mim se silenciou de um jeito bonito. Não era o silêncio do medo, nem o da tristeza, menos era o da alma em descanso. Por muitos anos, eu vivi em função dos outros, sempre tentando consertar as costuras alheias. E, de repente, percebi que havia chegado a hora de costurar o meu próprio destino. A justiça tinha me dado razão, mas a vida me deu algo maior. A liberdade. Poucas semanas depois, decidi me aposentar. As meninas da fábrica ficaram emocionadas. Quando anunciei, a senhora vai fazer falta, Dona Zuleika, disseram. Eu sorri e respondi. Agora é minha vez de sentir saudade de mim mesma. Aquele lugar guardava memórias demais, risadas, prazos, tecidos, o barulho das máquinas. Tudo fazia parte da mulher que eu fui. Mas agora eu queria conhecer a mulher que eu ainda podia ser. Caio ficou radiante com a notícia. Mãe, a senhora merece descansar. A gente pode recomeçar num lugar mais tranquilo, longe de tudo isso. E assim começamos a procurar uma casa simples no interior. Nada luxuoso, só um cantinho com quintal, onde o vento entrasse pelas janelas e o barulho da cidade ficasse distante. Encontramos uma casinha com paredes descascadas e um pé de manga na frente. Quando entrei pela primeira vez, senti um arrepio bom. Aqui tem paz, eu disse. Caio me abraçou e respondeu. Então é aqui que a gente vai recomeçar. A mudança foi mais do que uma troca de endereço. Foi como tirar um vestido antigo e vestir um novo, feito sob medida para minha nova vida. Na cidade pequena, o tempo parecia correr diferente. Acordar com o canto dos pássaros, ver o sol entrando pela janela, ouvir o som da chuva batendo no telhado. Tudo isso me lembrava que a vida é feita de detalhes e que muitas vezes o que a gente precisa não é de muito, é de leveza. Com o dinheiro da venda da casa antiga, montei um pequeno ateliê no quintal. Pintei as paredes de branco e pendurei nas prateleiras as linhas coloridas, que juntei por tantos anos. O primeiro pano que estendi na máquina não era para vender, era para mim. Costurei uma toalha de mesa com flores bordadas à mão. Enquanto bordava, percebi algo que nunca tinha notado antes. Eu não estava costurando para ninguém menos, estava me costurando de volta. Cada ponto era um pedaço do meu amor próprio sendo reconstruído. Caio estudava todos os dias,
firme no cursinho. Às vezes, eu o via, lendo até tarde, e dizia: vai dormir, menino. Ele ria. Quando eu virar médico, a senhora vai entender por que eu não dormi. E eu respondia: quando esse jaleco vier, quero meu nome bordado nele. Ele prometeu que bordaria Zuleika, menos doutor em amor. Só de pensar nisso, o coração se aquecia. As tardes eram nossas. Eu no ateliê, ele na varanda, revisando livros, conversávamos sobre tudo: fé, escolhas, futuro. Eu percebia o quanto aquele menino tinha se tornado um homem íntegro, sensível e justo, o tipo de pessoa que a vida precisava ter mais. E pensava: talvez Deus tenha permitido a dor para me deixar ver o milagre que eu já tinha em casa. De vez em quando, alguma lembrança da Larissa passava pela cabeça, mas sem o peso de antes, eu rezava por ela todas as noites. Senhor, protege minha filha, mesmo longe, e se for da tua vontade, que um dia ela volte, não para me pedir perdão, mas para me abraçar. Não havia rancor, só saudade mansa. A mágoa tinha virado lembrança, e a lembrança, aprendizado. As mulheres da vizinhança começaram a me procurar para fazer pequenos concertos. Logo, o ateliê virou ponto de encontro. Vinham para costurar, mas acabavam ficando para conversar. Uma delas me disse: Dona Zuleika, a senhora não faz só costura, faz terapia de alma. Eu ri e respondi: a agulha ensina mais do que muita gente imagina. Costurar é o mesmo que viver. Exige paciência, firmeza e fé no ponto seguinte. Em pouco tempo, o quintal se encheu de risadas e histórias, e eu, que um dia pensei que a vida tivesse acabado para mim, percebi que ela só tinha mudado de endereço. A cada nova mulher que entrava no meu ateliê, eu via um pedacinho da Zuleika antiga menos cansada, submissa, esquecida, e a nova Zuleika as acolhia com ternura, ensinando-o o que aprendeu da maneira mais difícil: que o amor só vale a pena se não te diminui no fim de cada dia. Eu me sentava na varanda, com uma xícara de café e o coração leve. O céu do interior parecia mais generoso. Às vezes, Caio vinha, se sentava ao meu lado e ficávamos em silêncio. Era o tipo de silêncio que cura, não o que machuca, o silêncio da paz. E foi nessa nova vida, entre linhas, tecidos e esperanças, que eu aprendi que recomeçar não é voltar ao início, é começar de novo com o coração remendado de amor e sabedoria. Mas a vida ainda me guardava uma última lição, menos aquela que vem quando o passado bate à porta pedindo perdão. Hoje, quando olho para trás, vejo uma linha contínua costurando tudo o que vivi, da dor à cura, da ingratidão à liberdade. A vida, com sua sabedoria silenciosa, me ensinou que até o fio mais gasto pode se transformar em obra-prima. Se a gente tiver paciência para recomeçar, o tempo já não pesa nos meus ombros como antes. Agora ele só repousa, leve, me lembrando que as coisas certas florescem no seu próprio ritmo. As manhãs no interior se tornaram minha oração diária. Acordo cedo, abro as janelas e deixo o sol invadir a casa. Sinto o cheiro de café, ouço o som distante dos galos e penso quantas vezes eu pedi paz e ela já morava dentro de mim. Aprendi que o silêncio, quando aceito, não é solidão, é encontro. É o jeito que Deus tem de falar baixinho com a gente. No meu ateliê, as mulheres continuam vindo. Às vezes chegam cabisbaixas, com o coração remendado, contando histórias de abandono, traição, perda. Eu ouço cada uma com respeito, sem interromper. E quando elas terminam, sempre digo o mesmo: você ainda pode recomeçar. Se o pano rasgou, é porque a vida está te dando uma chance de escolher uma linha mais forte. E vejo o brilho nos olhos delas, o mesmo brilho que um dia o Caio acendeu em mim. Falando nele, aquele menino virou um homem de honra. Passou no vestibular, como prometeu, no dia em que ele chegou com um jaleco branco nas mãos, com meu nome bordado na manga.
Zuleika, doutora em amor, eu chorei. Chorei de alegria, de alívio, de gratidão. Ele me abraçou e disse: sem a senhora, eu não estaria aqui, eu respondi. E sem você, eu não teria tido forças para continuar. O amor dele me mostrou que a colheita vem, mesmo que o solo tenha sido regado com lágrimas. Às vezes, à tarde, eu sento na varanda e fico olhando o pôr do sol. O céu se pinta de laranja e dourado, e o vento traz lembranças suaves. Penso na Larissa, já não dói como antes. O rancor foi embora e no lugar dele ficou a compreensão. Eu oro por ela todos os dias. Senhor, onde quer que minha filha esteja, que ela saiba que ainda é amada. E que um dia, se o orgulho permitir, que ela volte menos nem que seja só para um café. Aprendi que perdoar não é esquecer o que fizeram, mas libertar o que ficou. Outro dia, uma moça nova no bairro me perguntou: Dona Zuleika, a senhora ainda fala com sua filha? Eu sorri. Falo com Deus por ela. E ele me responde com paz. Ela ficou em silêncio, talvez sem entender. Mas um dia entenderá, porque há dores que só o tempo traduz. E eu sigo aqui, costurando sonhos, remendando histórias, ajudando quem aparece, não por vaidade, mas porque descobri que minha missão nunca foi apenas ser mãe. Minha missão é ensinar, com a agulha e o coração, que tudo o que se rompe pode ser reconstruído. Inclusive, às vezes me perguntam se eu me arrependo de ter dado tanto. Eu penso um pouco e respondo: não, eu não me arrependo de amar. Me arrependeria, sim, se tivesse endurecido, porque a maior vitória que uma mulher pode ter é sair ferida e ainda escolher ser boa. E se tem algo que o tempo não conseguiu arrancar de mim, foi a ternura. Hoje, a casa tem mais flores, mais risadas e mais fé. As janelas abertas deixam o vento brincar com as cortinas. E o som das risadas das alunas ecoa como música. Quando fecho a máquina e olho para o pano pronto, sinto orgulho. Não porque o bordado é perfeito, mas porque ele carrega a história de quem não desistiu. E quando a noite cai, eu agradeço em silêncio. Obrigada, Senhor, por cada dor que me ensinou a amar diferente, por cada ausência que me ensinou a valorizar a presença, por cada perda que me ensinou a ganhar paz. Hoje, eu sei. A verdadeira superação não é esquecer o que aconteceu, mas lembrar sem sangrar. E eu aprendi a fazer isso com amor, porque, no fim das contas, a vida é só isso. Uma grande costura entre o que a gente foi e o que ainda pode ser. E no meu caso, o último ponto dessa costura se chama gratidão. Também é professora menos e das mais severas. Às vezes, é preciso perder o que achávamos essencial para descobrir o que realmente importa. Eu perdi o orgulho, o sossego, as certezas, mas ganhei algo muito maior: o respeito por mim mesma. E, se a vida me tirou algumas pessoas, foi só para me devolver a mim. Hoje, falo com serenidade porque aprendi que cada mulher que sobrevive à ingratidão e ainda escolhe o amor, renasce mais forte. E talvez você que está me ouvindo agora também esteja costurando suas próprias dores. Se estiver, lembra disso. Um ponto de cada vez. Não apresse o bordado, tudo o que é feito com fé e paciência. Um dia floresce menos, mesmo que demore. Se essa história tocou o seu coração, me conta aqui nos comentários. De onde você está assistindo? Quero saber até onde essa voz de mulher guerreira pode chegar. E não esquece de se inscrever no canal. Isso ajuda o YouTube a levar mensagens de fé, recomeço e esperança para mais pessoas que precisam ouvir. Porque histórias como a minha só têm sentido quando inspiram outras mulheres a se levantarem também.